Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Librolins. E hoje vamos iniciar o nosso conteúdo, voltando mais uma vez para recursos humanos, né? Nossa segunda aula de recursos humanos. E hoje vamos conhecer um pouquinho a respeito dos conceitos dos direitos e o contrato de trabalho, jornada de trabalho e folha de pagamento. Tudo bem? Vamos lá? Primeiramente, eu quero começar com respeito do contrato de trabalho, né? A partir do momento que o meu funcionário, ele realizou um processo seletivo, ele fez a integração do meu funcionário dentro da empresa, aonde foi passado para ele todas as informações, e a partir daí, ele vai realizar um contrato com a gente, ele vai prestar o seu serviço. E a partir desse momento, nós temos que documentar essa contratação, tá? E a partir daí, temos o contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele foi instituído para ser uma espécie de garantia do cumprimento dos direitos e deveres entre os patrões e os empregados. Ele foi criado na época em que o mundo passava pela chamada Revolução Industrial. E nesse período, com o crescimento acelerado da industrialização, foi necessário criar esse documento para especificar que os empregados cumprissem os seus deveres de forma correta e que, em troca, receberiam uma certa quantia dos seus patrões. Tudo bem? Então, só para frisar, né, só para concluir, o contrato de trabalho é um documento que estabelece o compromisso tanto para o empregado quanto para o patrão. Tudo bem? E esses compromissos, nós podemos citar o salário, o valor no qual deverá ser pago, a data de pagamento desse salário, a duração e o horário da jornada de trabalho, o período de férias e outras informações que podem ser constadas no contrato de trabalho, tá? Além disso, é importante que você saiba que tem mais de um tipo de contrato de trabalho, pois existem funcionários que trabalham de forma diferente. Por exemplo, um balconista, ele trabalha diariamente. Um lavrador trabalha por safra. Um pedreiro por empreita. Um vigia noturno por escala e assim por diante. Então, pensando nas diferentes formas de jornada de trabalho, foram criados diferentes tipos de contratos de trabalho para ele, tá? Para que assim cada um possa se adequar para o perfil e para os horários a qual esse funcionário ele exerce, tá? O primeiro deles é o contrato por prazo determinado, aonde ele tem uma data específica para ele terminar. O segundo é por prazo indeterminado, que não tem uma data específica para que ele venha concluir. O nosso outro contrato é o temporário. Ele é feito para atender às necessidades transitórias, tá? O outro é o contrato de experiência, que é feito com a função do funcionário se adaptar à empresa. Tudo bem? Que é aquele período de 3 meses. É um outro contrato que é o de estágio ou de aprendiz, onde a empresa contrata um estudante e dessa forma ajuda a completar a sua formação. O outro contrato de terceirização, esse contrato ele contrata uma empresa especializada em um determinado serviço e podemos citar como um contrato por prazo indeterminado com um tipo de contrato padrão, tá? Ou seja, ele acaba sendo mais utilizado. Isso porque presume-se que quando uma empresa contrata um funcionário, ela tem a intenção de contar com seus serviços de forma indefinida, tudo bem? Então, o contrato indeterminado ele acaba sendo o mais comum, tá? Pois a partir daí, eu contratei um funcionário, ele atende os pré-requisitos da minha empresa, então tem para que eu ter uma data específica para encerrar aquele contrato com ele. Tudo bem? Então, o contrato, gente, só mais uma vez para frisar com vocês, ele é um documento onde ele garante os direitos e os deveres dos dois lados, tanto para o funcionário como para os patrões. Tudo bem? Para que assim ambos os lados venham sair ganhando, ambos os lados venham estar cientes a respeito do acordo que tem entre eles e dos benefícios, dos deveres, tá? Que ambos os lados possuem. Tudo bem? Então, é muito importante você estar ciente a respeito de como funciona o seu contrato de trabalho com a empresa na qual você está atualmente, para que assim você venha estar ciente a respeito do que foi acordado entre vocês, tá? Para que ambos os lados venham estar cientes a respeito disso. Tem muita gente que só assina o contrato de trabalho e deixa por ir pronto. Mas não. O ideal é você, antes mesmo de assinar, você ler o que está escrito no seu contrato de trabalho, para que assim você venha estar ciente dos seus deveres, das suas obrigações, dos seus direitos,
de tudo aquilo na qual você deve realizar e de tudo aquilo na qual você tem um benefício ao seu favor. Tudo bem? Então, independente do contrato na qual você tenha, é importante você estar ciente a respeito de como ele funciona, para que assim você venha estar ciente e a par de tudo. Tudo bem? Um outro tópico que eu quero trabalhar com vocês, gente, é as siglas e os conceitos, tá? Onde nós temos as siglas do CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá? A CTPS, ela já existia quando a CLT foi criada, tá? Então, só para botar um pouquinho, vamos falar antes de falar do CTPS, vamos falar do CLT, tá? Que é a consolidação das leis do trabalho. A CLT é um conjunto de leis e normas que regula as relações de trabalho no Brasil, tudo bem? E no início do século XX, os trabalhadores eles se encontravam em condições terríveis de trabalho, condições precárias. Acabavam tendo longas jornadas de trabalho e nem mesmo as mulheres e as crianças elas acabavam fugindo dessa jornada e desse trabalho excessivo, né? E cansados de sofrer tanto nessa questão, os trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar as melhores condições de trabalho. Então, grandes greves aconteceram e o governo tentou reprimir os operários, mas não teve muito sucesso. Então, essas leis elas foram reivindicadas, né, e unificadas no dia 1º de maio de 1943, e uma comemoração inesquecível no estado de São Januário, né, no Rio de Janeiro. Então, a CLT, gente, ela contém 922 artigos que regem todos os contratos de trabalho na qual eu mencionei, tá? E ela garante alguns benefícios para o funcionário. São as férias, licença para gestante, descanso semanal e remunerado, salário família, dentre outros benefícios a qual foram adquiridos a partir da CLT e a partir de toda essa movimentação dos trabalhadores para que eles pudessem ter esses direitos, né? E não só os patrões tivessem direitos, mas sim eles também tivessem, tá? E a partir da CLT, a gente tem o CTPS, tá? Na qual diz que a carteira de trabalho, ela veio junto com a CTPS, tá? Então os dois eles foram unificados, tá? E foram criados basicamente no mesmo período, tá? Então, no artigo 13 da CLT diz a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Tá? Então, o CTPS é o comprovante de ligação entre a empresa e o empregado, e nela constam os detalhes de toda a vida profissional de uma pessoa, desde as quais empresas ela já trabalhou até os salários recebidos. Tá? Na CTPS também são anotados os detalhes do contrato do trabalho do funcionário, tais como o número de inscrição do PIS, o contrato dos FGTS e outras informações também. Tá? Então é importante você estar ciente a respeito de como está o seu CTPS hoje, né, sua carteira, para que assim você venha estar ciente a respeito de todo o seu histórico, tá? Uma outra sigla também, né, é o IRRS, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte. O IRS é um imposto sobre qualquer rendimento que esses trabalhadores têm, ou seja, se o trabalhador recebe um valor com salário, esse salário sofre o desconto de um imposto, o IRS. A ideia inicial do IRRS era de fazer uma melhor distribuição das riquezas do país, tirando o imposto do salário dos trabalhadores e aplicando esse dinheiro em benefícios de todos. A cobrança do IRRS varia e depende do valor dos rendimentos, ou seja, do valor do salário. Valores mais baixos são isentos desse imposto, tá? Então, a Receita Federal divulga no seu site a tabela atualizada dos valores, tá, do imposto, onde a gente pode pegar essas informações no site da Receita, tá? Que é o www.receita.fazenda.gov.br. Lá você tem acesso a esse imposto e qual percentual ele é descontado de você, tudo bem? A nossa próxima sigla é o PIS, que é o Programa de Integração Social, tá?
ele foi criado a fim de promover uma melhor distribuição de renda social e podemos defini-lo ele como uma ajuda dada pelo governo federal aos trabalhadores de baixa renda. O funcionário ele é cadastrado em seu primeiro emprego e quem é responsável por esse cadastro é a própria empresa, tá bom? E o cadastro no PIS pode ser feito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. E para isso, basta que venha a ser preenchido tá, o DST, que é o documento de cadastramento do trabalhador, e depois de efetuado o cadastro, o trabalhador receberá um cartão no qual contém a sua numeração de inscrição no PIS, tá? Então, aonde o governo ele dê esse auxílio, né, para os trabalhadores, para aqueles que têm uma consideração de baixa renda, tá? Para melhor auxiliar, para promover melhor renda, para que assim ele consiga viver a sua vida de uma maneira leal, justa e conseguindo arcar com as suas finanças pessoais, tá? A nossa próxima sigla que é o PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, tá? E esse programa ele é muito parecido com o programa do PIS. A diferença entre o PIS e o PASEP é que o PASEP ele é voltado aos servidores públicos civis e aos servidores públicos militares. E o seu cadastramento deve ser feito pela entidade pública na qual ele trabalha e deve ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, tá? Então, ele é semelhante com o PIS, porém ele é destinado para servidores públicos. Tudo bem? O nosso próximo conceito vai ser o da Previdência Social. Não tem uma sigla definida para ele, tá? Mas é importante a gente conhecer um pouquinho. Então, a Previdência Social, ela funciona da seguinte forma. Todo mês é descontado um certo valor do salário do funcionário, e é importante ressaltar que esse valor ele varia de acordo com o salário do trabalhador, tá? Quando o salário ele for maior que o salário mínimo, vai ter o desconto, tá? E esses valores eles são descontados e passam a formar uma espécie de poupança. Então, é dela que vem o dinheiro para o pagamento dos benefícios fornecidos pela Previdência Social, tá? E todo trabalhador tem direito ao receber esses benefícios desde que contribua para a Previdência Social, tá? Então, a Previdência Social ela proporciona inúmeros benefícios para os trabalhadores, desde que eles contribuam para a Previdência Social, né? Porque assim eles venham usufruir dos bens, dos direitos, na qual, né, os benefícios que a Previdência Social tem a dispor. Tudo bem? O nosso próximo sigla e o conceito vai ser do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Então, ele é um órgão do governo federal criado com a função de organizar a Previdência Social, desde o desconto no salário do trabalhador até o pagamento desse benefício. Lembrando que o pagamento do INSS ele é obrigatório e existe uma tabela com valores descontados relativos de cada faixa salarial que pode ser consultada, tá, no próprio site do INSS. Tudo bem? Então, nesse programa ele vai constar informações necessárias para ser feito o INSS, tá? Então, a gente precisa, para receber este seguro, a gente precisa informar o nome do contribuinte, tá? O nome do trabalhador, né, no beneficiário, o vencimento da guia, a competência, né, o que ele realiza, o identificador, tá? Que é o número do PIS, o valor do desconto do INSS, outros descontos também, tá? Que venham a ser realizados, o valor de outras entidades, multas e juros, né? Caso venha a ser necessário, e o total a ser pago do INSS, tá? Então, a partir daí, o INSS ele é um pagamento obrigatório, tá? Ninguém pode ficar sem efetuar o pagamento do INSS. É uma questão de próprio seguro do próprio trabalhador, tá? Então, o próprio governo já estipulou que venha a ser um pagamento obrigatório, porque ele é uma garantia de benefícios futuros para esse trabalhador, tá? Então, quando você for se aposentar, né, com toda a sua contribuição para o INSS, você vai ter a sua aposentadoria já garantida, tudo bem? Então, esses descontos ele é destinado para a nossa aposentadoria, tá? E a nossa última sigla que é o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e ele é um benefício que todo trabalhador com carteira assinada tem por direito de receber, tá? Ele acaba funcionando da seguinte forma: quando o trabalhador tem a sua carteira de trabalho assinada por uma empresa, cria-se uma conta na Caixa Econômica. E ela
é uma espécie de poupança que tem um rendimento médio de 3% ao ano. E todo mês, obrigatoriamente, a empresa deve fazer um depósito nessa conta. Porém, o valor desse depósito varia de acordo com o tipo de contrato estabelecido, tá? Então, os contratos por tempo indeterminado têm um desconto de 8%. E o de contrato por tempo determinado tem um desconto de 2%, tá bom? A empresa tem até o dia 7 do mês para fazer o depósito do FGTS e caso não faça dentro desse prazo, ficará sujeita a multa e às punições de trabalho, tá? E é importante lembrar que a empresa que vir a demitir um funcionário sem justa causa deverá realizar um depósito de multa de 50% no valor do FGTS. Tá? Então, o FGTS é aquele salário, né, que o trabalhador ele ganha depois do período na qual ele trabalhou, tá? Então, ele tem esse benefício, ele tem esse salário a favor dele para estar tendo essa estabilidade financeira, tudo bem? Até que ele venha voltar a estar atuando dentro do mercado de trabalho, tudo bem? Então, essas são algumas siglas, né, na qual se tornam presentes dentro do meio do trabalhador, por uma questão de benefícios, no qual ele tem a direito dele, e benefícios que o governo proporciona para esses trabalhadores. Tudo bem? Como a gente acabou falando de FGTS, eu quero falar um pouquinho a respeito voltando a falar de contrato e contrato de justa causa, né? E quais os tipos e motivos que as pessoas podem estar sendo mudadas por esses está encerrando o contrato por justa causa e ficar atentos em relação a isso, porque encerramento de contrato por justa causa ele é muito prejudicial para o funcionário, tá? Porque ele mancha a carteira, para quando você for trabalhar em outra empresa, eles vão ver o seu histórico de trabalho, então se você for mandado por justa causa, eles vão identificar qual foi o motivo, do porquê aconteceu aquilo, antes mesmo de contratar você, tá? Então, sempre é importante se precaver para que você não venha ser demitido por nenhum desses motivos. Tá? E eu vou estar falando um pouquinho de cada um deles, para que assim a gente venha saber o que cada um deles significa, tá? O que é o ato de improbidade, né? Caracteriza-se por atos de má-fé praticados dentro ou fora da empresa, como furto, roubo, falsificação de documentos para o efeito de hora extra, marcação de ponto para colega ausente e a falsificação de atestado médico. Então, você realizando alguma dessas ações, você pode ser mandado por justa causa em questão de improbidade, tá? Então, atente nessas questões e não faça nenhuma dessas ações para que não venha te prejudicar, tá? O nosso segundo motivo de justa causa é a incontinência de conduta, né? A incontinência de conduta, ela diz respeito ao ato de má conduta do empregado em relação aos atos de natureza sexual, tá? Como assediar sexualmente colegas, ou uso de expressões pejorativas ou ofensivas, tá? O mau procedimento inclui também a incompatível com as regras sociais internas da empresa, tá? Como o uso de veículo da empresa sem autorização ou deixar a empresa durante horários de trabalho sem autorização, também acabam sendo destinados como má conduta, tá? Então, assédio sexual dentro da empresa já é um grande problema, né? Onde acarreta tanto para a vítima como para a própria pessoa na qual realizou o assédio. Então, você sempre se policiar em tudo, né? Mantendo respeito para com o próximo, tendo empatia com o seu colega de trabalho, né? Se colocando no lugar dele, para que vocês venham habitar dentro de um ambiente harmônico, onde não venha ser prejudicial para ninguém, tá bom? O nosso terceiro, motivo, que é a negociação habitual, ocorre quando o empregado usa horários de trabalho para vender produtos aos colegas ou clientes da empresa sem autorização do seu patrão e quando construir o ato de concorrência à empresa no qual o funcionário trabalha ou for prejudicial ao seu serviço, tá? Então, a negociação habitual, ela é caracterizada dessa maneira, tá? Então, eu trabalho numa empresa que vende produtos cosméticos e eu vou revender também produtos cosméticos dentro dela. Então eu estou criando uma concorrência e é prejudicial para a empresa. Tudo bem? Nosso outro motivo é condenação criminal. O empregador só pode despedir por justa causa o fundamento exclusivamente no motivo de haver uma sentença no juízo criminal e
transitada em julgamento, tá bom, gente? Porém, o caso a condenação não afeta o ambiente de trabalho, ou seja, não esteja associada a incontinência de conduta ou mau procedimento, e torna-se irrelevante além do risco de uma ação por dano moral por parte do empregado alegando a discriminação, tá? Então, nessa questão de condenação criminal, tanto o próprio patrão como o funcionário tem que ficar atento em relação a isso, para que não venha a haver discriminação, tá? Do patrão para com o seu funcionário, e de que o funcionário não venha acarretar problemas futuros para a empresa, tá? Nosso próximo tópico é a desídia, né? E ela é caracterizada por negligência, desleixo ou descaso, causando prejuízo à empresa. Por exemplo, motoristas negligentes no trânsito danificarão os instrumentos de trabalho por imprudência e atrasos constantes, tá? Então, você não se dedicando ao seu trabalho da forma na qual você deveria se dedicar, você pode correr o risco de ser desligado por desídia, tudo bem? Outro tópico é a embriaguez habitual, e é o caso do empregado que se embriaga habitualmente durante o serviço ou mesmo fora dele, de modo a interferir na realização de suas tarefas, né? E também a questão de você ficar atento, né? Então, pessoas que trabalham sábado e chega sexta-feira à noite e sextou, tem que se policiar nessa questão para que no outro dia não venha acarretar problemas para você e não venha prejudicar a empresa na qual você trabalha, tudo bem? A violação de segredo da empresa, tá? Que é a divulgação de marcas, modos de execução de uma atividade, fórmulas, invenções do empregador e sem o conhecimento dele, tá? Então, é você não passar informações na qual não convém, né, não compete a você, para terceiros. Então, o que é passado dentro da empresa, informações passadas da empresa, contratos que a empresa tem, não convém você ficar compartilhando para outras pessoas, tudo bem? Então, é você manter no sigilo, né? Então, uma outra forma também é a indisciplina, tá? Que a indisciplina ela é caracterizada por um descumprimento de ordens gerais de serviço e a insubordinação típica e o descumprimento de ordens pessoais do chefe de imediato, tá? Então, é você trabalhar de forma indisciplinada, né? Então, você seguir de forma respeitosa, realizando os processos na qual você deve realizar para uma boa conduta dentro do seu trabalho, tá? Para que assim você venha a ser um funcionário disciplinado. O abandono de emprego, né? Então, faltas por períodos superiores a 30 dias, sem justificativa, desde que o empregador comprove que o funcionário ele faltou nessa intenção, né, de sem ter justificativa, acaba sendo que você pode ser considerado como abandono de emprego. Então, acima de 30 dias, você sem justificar as suas ausências, você tem que procurar a sua empresa, dar uma justificativa para ela do que está acontecendo. Então, se for questões médicas, tem que apresentar os documentos necessários. Se for questões pessoais, falar a respeito da empresa e fazer uma negociação, fazer um acordo entre vocês. Porque se você não der nenhuma justificativa para sua empresa, você corre o risco de estar sendo mandado embora por justa causa na questão de abandono de emprego, tá bom? O ato lesivo, ele é caracterizado por calúnia e difamação praticado no serviço contra qualquer pessoa, tudo bem? Então, é onde você não pode realizar ofensas, onde você não pode prejudiciar a imagem de ninguém, tanto da empresa como de colegas de trabalho, tá bom? A ofensa física, né, agredir um colega ou um chefe no local de trabalho, ou mesmo fora dele, acaba sendo mandado embora por ofensa física, tá? Então, você se policiar nessas questões, para que não venha acontecer agressões entre ninguém, tá? Entre você, ou então entre colega, ou então entre você e entre o chefe, tá? Vale-se o caso onde a pessoa ela pode usar a agressão física como uma forma de defesa, tá? Mas desde que ela também comprove que ela teve aquela atitude por uma questão de autodefesa, tudo bem? Os jogos de azar, né, é a prática constante de bingo, rifas, loteria, jogo do bicho, podem acarretar a falta grave, né, de problemas e caso não autorizados pelo empregador, tá? Então, se você e seus colegas de trabalho têm um constante hábito de ficar jogando dentro da empresa sem a autorização do seu chefe, pode acarretar problemas para vocês, por uma questão de alguns determinados jogos acabam tendo competições, acabam tendo valores envolvidos,
então isso pode acarretar problemas, tudo bem? Então não jogue truco dentro da empresa, gente, tá? E os atos atentórios, gente, desculpa. Defina-se como a prática de atos atentórios à segurança nacional, como o ato de terrorismo, agressão a monumentos públicos, desde que devidamente comprovados e inquérito administrativo, tudo bem? Então, você trabalhar de uma forma onde não venha a ser prejudicial, tá, para o país, não venha colocar em perigo a segurança do próprio Estado, então do país na qual você se encontra, tá? Para que dessa maneira você não venha a ser destinado como um ato atetuário, tá, gente? É uma palavra um pouquinho difícil. Então, nessa questão aqui, você pode até ser preso, porque dependendo da ação na qual você teve, por exemplo, uma ação terrorista, você vai ser interrogado, sendo interrogado, você tem as chances de ir ser preso por uma questão de um ato na qual você cometeu, tá? Então, sempre se policiem, gente, em algumas questões, tá? Então, esses são os motivos na qual o seu contrato ele pode ser desvinculado com a empresa, tá? Por justa causa, e eles podem acarretar problemas no futuro para você, porque ele mancha a sua imagem como profissional, tudo bem? Uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês são os órgãos fiscalizadores, né, onde eles garantem os benefícios aos funcionários, né? Então é muito importante que você, como profissional de recursos humanos, tenha em mente que os direitos trabalhistas devem ser respeitados e que caso isso não aconteça, a empresa fica sujeita a punições, tá? Os órgãos fiscalizadores dos direitos trabalhistas estão aí para ajudar nisso, tá? Fazer com que as empresas elas cumpram as riscas com as suas obrigações. E você, com certeza, não deve desejar que a sua empresa ela venha a ser penalizada pelo não cumprimento de algumas ações, tá? Então, você, assistente de recursos humanos, você que hoje está buscando qualificação nessa área, tá? Conheça um pouquinho o dos órgãos fiscalizadores, tá? Fora isso que eu vou falar, para que assim você venha saber o objetivo de cada um deles, tá? O DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho, é o órgão do Ministério do Trabalho responsável por garantir o cumprimento das normas de proteção ao trabalho. E cabe a elas também punir as empresas que descumpram essas normas. Tudo bem? O nosso próximo é o sindicato. Eles existem com a função de defender os interesses de sua classe trabalhista e são de grande importância nas relações de trabalho. Então, por exemplo, um acordo coletivo de horas extras só pode ser firmado se for aprovado pelo sindicato, tá? Além disso, os sindicatos também podem fiscalizar se a empresa está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas e denunciar caso elas não venham estar realizando, tá? Então, cada profissão, ela tem o seu próprio sindicato, tá? Então, por exemplo, a gente tem o sindicato dos metalúrgicos, tá? Então, tem o sindicato para os cozinheiros, o sindicato dos professores. Então, tem o sindicato, cada profissão ela tem o seu sindicato, tudo bem? E podendo, a partir deles, você recorrer aos seus direitos, tudo bem? Nós também temos a Justiça do Trabalho, que tem a função de julgar os processos trabalhistas, ou seja, os processos entre os funcionários da empresa. A Justiça do Trabalho ela é dividida em 3 instâncias, tudo bem? Que são essas que estão aqui embaixo. Que é a Vara do Trabalho, que é a primeira instância, tá? Que a Vara do Trabalho ela é responsável pelo julgamento dos conflitos que surgem em relação ao trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, tá? Que é a segunda instância. O TRT, ele julga os conflitos maiores, como acordos de sindicatos. E o terceiro, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, tá? A sua principal função é uniformizar os julgamentos em todo o território nacional e padronizar a aplicação da lei trabalhista e garantir os direitos da empresa e do funcionário. Tudo bem? Então, esses são alguns órgãos fiscalizadores, tá? No qual se dispõe, né, de nós, colaboradores, de nós, trabalhadores, recorrer a eles, havendo a necessidade, tá? E os mesmos têm que estar à disposição para nos auxiliar, para nos orientar e para nos ajudar naquilo que for necessário, por ser um direito de todo trabalhador. Tudo bem? Então, esses órgãos fiscalizadores, eles têm como objetivo auxiliar tanto o colaborador, né, tanto o funcionário, como a empresa, nas obrigações dos direitos dos funcionários, dos deveres para com a empresa, tudo bem? E da empresa em si também. Próximo tópico, gente, que eu quero trabalhar com vocês, o próximo tema, é a jornada de trabalho e a folha de pagamento,
tá bom? Então, a jornada de trabalho é o tempo em que o empregado passa trabalhando. E existem algumas regras básicas sobre a jornada de trabalho que o profissional da área de RH deve saber, tá? Então, a CLT definiu como algumas categorias como diferenciadas devido à natureza do trabalho realizado, tá? Algumas funções, ela tem a diária no máximo de 6 horas, que é no caso de jovem aprendiz, tá? Como digitadores, telefonistas e ascensoristas, e outras jornadas diárias máximas de apenas 4 horas. Como esses casos são mais específicos, você pode consultar a CLT através de sites do governo, caso venha a ser necessário, tá? Como existem algumas variações na jornada de trabalho, para que você possa entender como funciona, eu vou apresentar alguns mais comuns no Brasil, tá? No Brasil, uma duração legal da jornada de trabalho deve ser de 44 horas semanais, tá? De segunda a sábado, o funcionário ele deve cumprir essas 48 horas trabalhadas e normalmente essas 44 horas elas são distribuídas em 8 horas diárias, tá? Entre segunda e sexta-feira e mais 4 horas no sábado. Porém, há casos em que a pessoa ela trabalha mais de 8 horas durante a semana, para que assim ela possa eliminar o sábado ou até mesmo a sexta-feira, tá? Como inicialmente não é permitido trabalhar mais de 8 horas diárias, é preciso firmar um acordo entre a empresa e o funcionário, tá? E nesse acordo, o funcionário ele vai aceitar trabalhar mais de 8 horas durante o dia, para que assim ele venha completar as 44 horas semanais na qual ele deve realizar. Tudo bem? Então, a jornada do trabalho ela tem como objetivo isso, né? É o horário, é o período no qual o funcionário ele vai estar se dedicando à empresa e como a empresa ela deve se habituar em relação a isso e quais atitudes ela deve tomar, havendo a necessidade do funcionário exercer mais de 44 horas semanais, tá? Ou então até mesmo quando ele pretende eliminar um sábado da sua jornada, né? Trabalhando apenas de segunda a sexta-feira. Tudo bem? Próximo tópico que eu quero trabalhar com vocês, gente, é a marcação de ponto. A marcação de ponto nada mais é do que o registro dos horários do funcionário. E ela acaba sendo obrigatória em todas as empresas que têm mais de 10 funcionários. E ela pode ser feita através de cartão manual, livro de ponto, ou através de relógio de ponto. Tudo bem? Então, basta anotar precisamente os horários em que você começou a trabalhar, né? Você como funcionário, parou para o almoço e retornou para as suas atividades, tá? Hoje em dia, existem alguns relógios de ponto eletrônicos que fazem todo esse processo automaticamente. E acaba facilitando no pessoal de departamento do RH simplesmente a ação de emitir os relatórios dos horários do funcionário. Contudo, há de acrescentar algumas informações, né, muito importantes, como o cartão de ponto. Ele é pessoal e ele é intransferível, tá? Então, não é somente o funcionário no qual pertence a ele pode preencher, tá? E as empresas que não trabalham com um único horário para todos os empregados, têm a mesma seção ou turma, na qual atuam, né, maior número de pessoas, podem estar utilizando o quadro de horários, tá? Com o nome de todos os funcionários e ficando num local visível para que assim eles venham consultar os seus horários de entrada, de intervalo e de saída, tá? Vale lembrar também que nem todos os funcionários eles são obrigados a fazer a marcação de ponto, tá? Aqueles que ocupam cargos de confiança ou que fazem serviços essencialmente externos e não estejam sujeitos a um horário fixo, eles são dispensados de realizar o manuseio, né, o preenchimento da carga horária, tá? Saiba que se uma pessoa ela ocupa um cargo de confiança, quando tem funções importantes dentro da empresa, ela acaba exercendo esse cargo e pode representar a empresa nas relações com outras empresas ou pessoas, tá? Basicamente, nós reconhecemos o cargo de confiança pelo poder que oferece a pessoa que ocupa. Portanto, esse empregado, ele não tem a obrigação de marcar o ponto, tá? Tanto os funcionários como aqueles que realizam trabalho externo sem a exigência de um horário a ser cumprido, não precisam fazer a marcação. Porém, isso deve ser explicado à carteira de trabalho, tá, ou na ficha de registro, tá, para que as pessoas assim, elas venham estar cientes a respeito disso. E existem também aqueles funcionários que eles são serviços externos, tá? Mas eles não são sujeitos a um horário fixo, como vendedores externos, motoristas e office boys. Estes funcionários, eles devem ter a marcação de uma ficha de trabalho externa, tá? Para uma questão de controle. Tudo bem?
E um outro benefício, gente, um outro direito do funcionário é o horário de almoço, né? Esse intervalo, ou a gente pode chamar também de horário de almoço, ele é determinado de acordo com a quantidade de horas trabalhadas por dia. Se o funcionário ele trabalha mais de 6 horas diárias, ele tem o direito ao intervalo de no mínimo de 1 hora e no máximo 2 horas de almoço. Agora, se o funcionário ele trabalha entre 4 e 6 horas diárias, esse intervalo ele deve ser somente de 15 minutos. Tudo bem? É importante lembrar que esses intervalos eles não são constatados na duração do trabalho, tá? E também que se o empregador não conceder esse intervalo, ele é constatado como uma hora extra, tá? O funcionário. Além do intervalo dentro da jornada do trabalho, o trabalhador tem mais alguns direitos. E um deles é o direito de descanso de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, por exemplo, um empregado que sair do seu trabalho às 18 horas só poderá retornar às atividades às 5 horas da manhã do outro dia. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho a respeito das folhas de pagamento. Vencimentos e descontos vai ser o nosso primeiro tópico, gente. Então, a folha de pagamento, ele é um documento que deve ser emitido pela empresa todo mês e, obrigatoriamente, ele serve para demonstrar os vencimentos e os descontos de cada funcionário, tá? Os vencimentos são todos e quaisquer valores que o funcionário recebe da empresa. Podemos citar como, por exemplo, salário, férias, hora extras e etc, tá? Já os descontos, como o próprio nome diz, são todas as quantias retiradas ou descontadas do funcionário do seu pagamento, tá? Então, podemos citar como exemplo o imposto de renda, as faltas não justificadas, o INSS, o FGTS, entre outros também, tudo bem? No caso do salário, né? O salário ele é o pagamento feito pelo empregador ao empregado pelos seus serviços prestados, tá? O salário ele nunca pode ser inferior ao salário mínimo estipulado por lei. E algumas categorias de profissionais, como os médicos e engenheiros, têm como seu próprio nome salário, tem como o seu próprio salário mínimo, tá? Então, dependendo da profissão na qual o funcionário exerce, ele tem o próprio salário mínimo também, tá? Não o salário mínimo popularmente, voltado para todos os trabalhadores. Além do valor fixo, integram também os salários às comissões, gratificações, abonos e diários de viagem que excedam a 50%, tá? Do salário do empregado. Além disso, para ser considerado salário, o pagamento deve ser feito na moeda corrente do país, tá? No caso do Brasil, é o real. E ele pode ser no limite, e ele pode ser mensal, quinzenal, semanal ou diário. E o limite máximo exigido por lei para o pagamento do salário é até o 5º dia útil referente ao mês ao qual o funcionário se encontra, tá? E esse pagamento ele pode ser feito por depósito do empregado, cheque ou em dinheiro. E as empresas que optam por fazer o pagamento em conta possuem um convênio com a agência bancária, tá? E hoje em dia a maior parte delas fazem isso. E ao ingressar à empresa um novo funcionário, tem como obrigação a empresa realizar, né, esse cadastro na agência bancária para uma retirada do salário, tá? Que é a conta salário. Tudo bem? Na questão de menor aprendiz, quando a empresa ela contrata esse menor aprendiz, esse estagiário, ela deve saber que ele precisa ter pelo menos 14 anos e no máximo 24 anos e estar inscrito em um programa de aprendizagem ou formação técnico-profissional na metodologia, tá? A sua jornada de trabalho, ela deverá ser no máximo de 6 horas diárias, ficando proibidas a prorrogação e a compensação de jornada, tá? E podendo chegar ao limite de 8 horas diárias, desde que o menor aprendiz tenha concluído o ensino fundamental e se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, tá? A jornada do aprendiz, ela compreende as horas práticas e simultâneas ou não, tá? Cabendo à entidade qualificada em formação técnico-profissional a metodologia, tá? Fixa nesse plano, tá? O menor aprendiz, ele deverá receber pelo menos um salário mínimo hora, tá? Ou seja, um salário mínimo proporcional às horas trabalhadas dele, tá? Então, eu tenho as minhas horas, tenho 6 horas, 8 horas diárias, então eu tenho que receber por elas, tá bom?
Um outro benefício pelo qual os funcionários têm é o salário família, e ele é uma exigência legal desde 1963. O valor do salário família, ele é fixo, tá? E estipulado pelo governo e periodicamente ele é atualizado. O empregador deve pagar ao empregado um salário família por filho que o empregado ele venha a ter, tá? Tem como direito receber todo filho menor de 14 anos, legítimo, adotivo ou subtutelar, tá? Mas mediante a apresentação de documentos, tudo bem? Então, uma certidão de nascimento do filho, o atestado de vacinação para crianças menores de 7 anos e a declaração escolar para filhos menores de 7 anos, tudo bem? Então, a empresa que recebe a previdência social desse valor, ou seja, o salário família, não é um dinheiro em que sai da empresa, tá? Ela somente repassa esse valor, tudo bem? Ao funcionário, ou seja, a empresa ela efetua o pagamento mensalmente junto ao salário normal, mas esse valor ele é devolvido à empresa na prestação constante à previdência social, tudo bem? E nós temos como último tópico na questão de folha de pagamento as horas extras. As horas extras elas são aquelas que o trabalhador realiza e que excedem a sua jornada de trabalho contratada, tá? Então vale lembrar que a jornada de trabalho ela pode variar na categoria, tá? Porém, é mais comum a de 44 horas semanais, como já falamos. E se essas horas excedentes elas não estiverem em um acordo de compensação de horas, como vimos, a lei determina que o valor dessa hora extra seja maior do que o valor pago normalmente, tá? Maior do que a sua diária. Isso quer dizer que se ele recebe 10 reais por hora de trabalho, terá que receber mais do que isso quando for receber as suas horas extras, tudo bem? E a lei manda que esse acréscimo, ele venha a ser no mínimo de 50%, tá? Porém, existem situações e funções que recebem porcentagens ainda maiores nas suas horas extras, e no sindicato de cada categoria, você pode encontrar qual é o valor, tá? Por um outro lado, se essas horas extras elas forem feitas em feriados ou no dia de descanso do funcionário, nesse caso o valor deverá ser de 100%, tá? Ou seja, o dobro do salário que essa pessoa receberia. Tudo bem? Então, se minha diária é 50 reais, eu receberia 100 reais naquele meu dia. Tudo bem? Então, gente, esses são os tópicos que nós trabalhamos hoje, tá? Trabalhamos com contrato social, né? Tipos de contrato, motivos na qual esse contrato pode ser encerrado, né? Sendo por justa causa. Também trabalhamos com os horários na qual o funcionário deve realizar e os pagamentos que ele tem assim por direito, tá? Também conhecemos também um pouquinho a respeito das siglas e os objetivos de cada um dos benefícios a qual o funcionário tem por direito, tudo bem? Então, gente, eu agradeço a atenção de cada um na qual participou, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá, com a nossa unidade, ou então mandar uma mensagem para mim, tá? Eu vou estar à disposição para auxiliar vocês, ou então pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu também vou estar à disposição para responder qualquer dúvida, tudo bem? E ler qualquer sugestão também. Eu agradeço a atenção de cada um, a participação de cada um, tá? E desejo para vocês um beijo grande no coração. Tchau, tchau!